Meu nome é Beatriz. Durante muito tempo eu acreditei que estava apenas envelhecendo. Acreditei quando disseram que eu estava confusa. Acreditei quando me chamaram de difícil. Acreditei quando começaram a decidir coisas importantes sem me perguntar. O que eu não percebi, ou talvez não quisesse perceber, é que ninguém abandona uma mãe de repente. O abandono vem disfarçado de cuidado, de silêncio, de frases doces que escondem decisões cruéis. Quando me dei conta, eu já não tinha mais casa, nem voz, nem lugar dentro da própria família. E o mais doloroso não foi ser deixada, foi descobrir por quê. Existe um segredo na história da minha família que nunca deveria ter sido enterrado. Um segredo que meus filhos acreditavam controlar, até o dia em que tudo começou a ruir. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas importante. Escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E se inscreve no canal, porque histórias como a minha não são exceção, são mais comuns do que você imagina. Agora, respira fundo e me deixa te contar como uma mãe viva foi apagada, como se já estivesse morta. Eu costumava acordar todos os dias às 6 da manhã, mesmo depois de aposentada. Não por obrigação, mas por hábito. A vida inteira foi assim. Acordar cedo, arrumar a casa, fazer café, cuidar de alguém. Durante anos, esse alguém foram meus filhos. Hoje, sou só eu. Minha casa sempre foi simples, mas limpa. 2 quartos, uma sala pequena, plantas na varanda que eu regava todas as tardes. Cada móvel tinha uma história. Cada rachadura na parede tinha passado comigo. No começo, a velhice não me assustava. O que me assustava era o silêncio que vinha junto. Meus filhos costumavam ligar todos os dias. Depois, passaram a ligar dia sim, dia não. Depois, uma vez por semana. Até que as ligações viraram mensagens curtas. Depois te ligo, mãe. Semana corrida. Você sabe como é. Eu sabia. Ou pelo menos fingia que sabia. Quando vinham me visitar, era sempre com pressa. Olhavam o relógio, atendiam o celular no meio da conversa, suspiravam quando eu demorava a terminar uma frase. Mãe, a senhora já contou isso, diziam com um sorriso impaciente. Isso é coisa da sua cabeça. A senhora precisa descansar mais. Descansar. Essa palavra começou a aparecer com frequência demais. Descansar virou sinônimo de ficar quieta, de não opinar, de não perguntar. Eu sentia algo estranho crescendo dentro de casa. Não era abandono declarado, era algo mais sutil, um afastamento calculado, educado, quase gentil. As pequenas humilhações vinham disfarçadas de cuidado. Não mexe nisso, mãe, você pode se machucar. Deixa que a gente resolve. Isso é complicado demais para você agora. Eu fui deixando. Deixei de ir ao banco sozinha. Deixei de resolver minhas próprias contas. Deixei de ser consultada sobre coisas que sempre foram minhas. Até o dia em que percebi que meus filhos estavam conversando entre si sobre mim e não comigo. Foi num almoço de domingo. Eu estava na cozinha, lavando a louça, quando ouvi meu nome na sala. Não foi proposital. Eu não estava espionando. Apenas ouvi. A gente precisa resolver isso logo, disse um deles. Não dá mais para deixar como está, respondeu o outro. Quando entrei na sala, o assunto mudou na hora. Sorrisos, silêncio. Resolver o quê? Perguntei. Eles trocaram olhares rápidos. Nada, mãe. Coisa de trabalho. Trabalho. Tudo virou trabalho quando se tratava de esconder algo de mim. Naquela noite, deitada na cama, fiquei olhando para o teto, tentando entender em que momento deixei de ser parte da família para virar um problema a ser resolvido. Lembrei da minha juventude,
dos anos em que trabalhei dobrado, do casamento que engoli em silêncio para manter a casa de pé, dos sonhos que deixei para depois, um depois que nunca chegou. Tudo foi por eles. E agora? Eu era o incômodo. A sugestão veio aos poucos, como quem não quer nada. Mãe, você já pensou em passar um tempo fora? Conheço um lugar ótimo, com pessoas da sua idade. Seria bom para você descansar. Quando ouvi isso pela terceira vez, senti um frio estranho no estômago. Não era cuidado, era ensaio. O golpe final veio numa tarde comum, quando cheguei em casa e encontrei uma pasta sobre a mesa da sala. Documentos, papéis organizados demais para algo casual. O que é isso? Perguntei. Depois a gente conversa, respondeu meu filho, sem me olhar nos olhos. Foi ali que entendi. Algo importante já tinha sido decidido, sem mim. E envolvia minha casa, minha vida, meus bens. Eles me levaram numa quarta-feira. Disseram que seria só por alguns dias. Uma avaliação. Uma fase. Arrumei uma mala pequena. Roupas simples. Meus remédios. Um porta-retrato antigo que ninguém mais parecia notar. Quando perguntei se poderia levar mais coisas, disseram que não precisava. É temporário, mãe. Temporário. A palavra mais mentirosa que já ouvi. O lugar era limpo, organizado, cheiro de desinfetante e silêncio. Pessoas sentadas, olhando para a televisão, sem realmente assistir. Me senti invisível assim que entrei. Uma funcionária pegou meus documentos e me chamou pelo nome completo, com uma formalidade fria. Seus filhos já cuidaram de tudo. Tudo o quê? No quarto, uma cama estreita, um armário vazio, nenhum objeto meu além do que cabia na mala. Eles voltam quando? Perguntei. Normalmente, a família aparece no primeiro mês, respondeu a funcionária, sem emoção. Normalmente. Os dias começaram a passar. Nenhuma visita, nenhuma ligação. Quando ligava, ninguém atendia. Quando atendiam, diziam estar ocupados. Depois a gente conversa, mãe. No terceiro dia, percebi algo errado. Minhas roupas de inverno não estavam comigo. Meus documentos originais também não. Perguntei à assistente social. Isso fica com a família, dona Beatriz. É mais seguro. Seguro para quem? Numa tarde, ouvi duas funcionárias conversando no corredor. Já caiu o pagamento desse mês? Caiu tudo adiantado, inclusive a autorização. Autorização. Meu nome foi dito em seguida. Senti as pernas fraquejarem. Autorização para quê? Perguntei quando elas me viram. Houve um silêncio constrangido. A senhora não foi informada? Informada de quê? Naquela noite, não consegui dormir. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Comecei a ligar os pontos, o afastamento, os papéis, a pressa, o cuidado exagerado. Não foi deixada ali para ser cuidada. Foi deixada ali para sair do caminho. No quinto dia, pedi para ver meu prontuário. Disseram que precisava de autorização da família. Da família. Foi quando entendi que não era mais dona, nem da minha própria história. Antes de apagar a luz naquela noite, sentei na beira da cama e chorei em silêncio. Não de medo, chorei de lucidez, porque pela primeira vez ficou claro. Isso não foi emergência, foi plano. E alguém tinha assinado algo em meu nome. Foi no 12º dia naquele lugar que a verdade começou a se mover. Até então, eu já tinha aprendido a medir o tempo não pelo relógio, mas pelas refeições servidas em bandejas idênticas e pelo barulho do carrinho de limpeza no corredor. Eu já tinha entendido que ali o esquecimento vinha em doses pequenas, quase gentis. Ninguém gritava comigo, ninguém me tratava mal. O abandono não precisava de violência explícita, bastava a ausência. Naquela manhã, uma assistente social diferente bateu à minha porta. Era mais jovem,
Tinha olhos atentos demais para alguém acostumado a não se envolver. Dona Beatriz, a senhora recebeu uma visita, disse num tom neutro, mas curioso. Visita. Meu coração acelerou. Pensei, por um segundo tolo, que poderia ser um dos meus filhos, que talvez a culpa tivesse chegado antes de mim. Mas não era. Era um homem de terno simples, pasta de couro gasta, postura contida. Ele se apresentou com educação excessiva. Meu nome é Álvaro. Sou advogado. Advogado. A palavra caiu pesada no quarto pequeno. Fui procurado por uma pessoa que acredita que a senhora precise saber de algo, continuou. Algo que foi convenientemente esquecido. Pedi que se sentasse. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente calma. Quando a gente perde tudo, o medo muda de forma. Ele abriu a pasta e tirou um envelope amarelado. Isso foi registrado há mais de 40 anos, disse, e nunca foi revogado. Quando vi meu nome completo no documento, senti o chão desaparecer. Era uma escritura, uma carta anexada, uma decisão tomada na minha juventude e enterrada com cuidado. Naquele instante, o passado inteiro voltou. Voltei a ter 20 e poucos anos, 3 filhos pequenos, um marido que bebia mais do que trabalhava e uma casa sustentada pela minha teimosia. Voltei à noite em que recebi a proposta que mudaria tudo. Eu nunca contei isso a ninguém. Naquela época, uma família distante, parentes do meu marido, queria vender uma grande extensão de terras herdadas. Havia disputas, dívidas, confusão jurídica. Eu fui a única que topou assumir a responsabilidade legal, porque ninguém mais queria problema. Assinei tudo no meu nome. Não por ambição, por proteção. A ideia era simples: manter aquele patrimônio fora de conflitos, longe de más decisões, até que meus filhos fossem adultos. Eu administraria, eles herdariam. Mas a vida aconteceu no meio. Meu marido morreu cedo. Eu segurei tudo sozinha. Trabalhei, paguei impostos, silenciei. Quando meus filhos cresceram, decidi não contar. Eles nunca demonstraram interesse por nada que exigisse paciência. Dinheiro rápido sempre pareceu mais atraente que responsabilidade. O que eu não sabia é que alguém descobriu. O advogado respirou fundo antes de continuar. Seus filhos tentaram transferir bens que não estão legalmente no nome deles. Encontraram resistência, e isso nos trouxe até a senhora. Senti um misto de dor e clareza. Eles nunca tiveram controle, só acharam que tinham. Enquanto eu era tratada como confusa, difícil, incômoda, eles corriam atrás de algo que não conseguiam acessar. O abandono, de repente, fez sentido. Eles sabiam disso? Perguntei. Sabiam parcialmente, respondeu o advogado. Mas não sabiam que a senhora nunca abriu mão do controle legal. Sorri pela primeira vez em semanas, não de alegria, de lucidez. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei. Mas não como antes. Chorei pela jovem que fui, pela mulher que se calou, pela mãe que acreditou que o amor bastava. E chorei pelos meus filhos, porque naquele momento ficou claro. Eles não sabiam nada sobre a própria família. E o abandono podia até ser revertido, mas nada mais seria como antes. Quando meus filhos apareceram, dias depois, não foi por saudade. Foi por urgência. Vieram juntos, bem vestidos, educados demais. Aquele tipo de cuidado que só aparece quando algo está em risco. Mãe, a gente precisa conversar, disse o mais velho. Observei cada gesto, o desconforto, o olhar que evitava o meu. Não vi arrependimento, vi cálculo. Eu já sei, respondi, com calma. Eles se entreolharam. Sabe o quê? Perguntou o outro. Por que me trouxeram para cá? Silêncio. O caçula tentou segurar minha mão. Afastei com delicadeza. Não encosta em mim
como se fosse carinho, disse. Isso agora tem outro nome. Foi ali que tudo ruiu. As desculpas vieram em cascata. Era para o seu bem. Você estava sozinha demais. A gente precisava resolver as coisas. As coisas. Vocês queriam resolver o que nunca foi de vocês. Respondi. Quando mencionei o advogado, o documento, a escritura, o ar da sala mudou. Pela primeira vez, vi medo. Isso é passado, mãe, disseram. Não faz sentido mexer nisso agora, agora. Sorri de novo. Um sorriso cansado, mas inteiro. Faz sentido agora porque vocês me deixaram aqui. Respondi. Vocês me apagaram da própria vida. Eles tentaram negociar. Prometeram visitas. Prometeram cuidado. Prometeram resolver tudo. Promessas que chegaram tarde demais. Pedi alta na semana seguinte. Não voltei para minha antiga casa. Aquela casa já não me representava. Com ajuda legal, reorganizei tudo. Não para punir, mas para proteger o que restava de mim. Alguns filhos se afastaram de vez. Outros tentaram se reaproximar, agora com palavras mais doces, gestos ensaiados. Aprendi a diferença entre culpa e interesse. Escolhi quem ficaria por perto. Escolhi quem teria acesso à minha vida. Escolhi, pela primeira vez, a mim. Hoje, vivo em um lugar menor, mais silencioso. Mas é meu. Cada objeto foi escolhido com consciência. Cada dia começa sem pressa. Não recuperei meus filhos como eu os conhecia. Mas recuperei algo mais raro. Dignidade. Aprendi que nem toda verdade traz justiça imediata, mas toda mentira cobra um preço. E eu paguei o meu para que ninguém mais decidisse por mim. Perdi uma ilusão. Ganhei clareza. Ganhei paz. E isso, na velhice, vale mais que qualquer herança.